Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Tecnologias Educacionais da pós-graduação em Docência na Educação Básica. Me chamo Rafael Nink e nessa aula veremos a primeira unidade de conteúdo e vamos falar um pouquinho sobre educação e tecnologia. Como audiodescrição, eu sou um homem loiro, estou trajando um sapato preto, uma calça jeans, uma camisa social azul com listras em tons de azul. O meu sinal para a comunidade surda, Rafael. Estou dentro do estúdio IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, com uma plotagem branca, detalhes em verde e ao meu lado os dizeres EAD mudando realidades. E hoje com a participação da intérprete de Libras. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre educação e tecnologia e a relação entre essas duas áreas. Então, podemos caracterizar a educação como sendo o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança ou do ser humano em geral, visando a sua melhor integração, seja individual e social. Isso o conceito de educação. Já o conceito de tecnologia está mais relacionado aos instrumentos e processos e métodos empregados nos diversos ramos industriais, aplicação dos conhecimentos científicos aplicados à produção em geral. Então, observe que na definição mais tradicional de tecnologia, relacionamos o seu uso ao meio de produção, ao setor de produção. Ainda, na descrição de Kamura, tecnologia consiste no saber, nos conhecimentos científicos aplicados à produção. Observe a ênfase na produção. Historicamente acumulados através da apropriação sistemática dos conhecimentos intrínsecos à própria prática do trabalho. Então, nas duas definições de tecnologia, há uma relação muito forte com o seu uso no meio de produção. Desde a época da máquina a vapor, a roteirização do processo de produção, o esquema de produção em fases, tudo era empregado a tecnologia. Mas e na sala de aula, será que isso não tem impacto? Será que a tecnologia está exclusivamente empregada no meio do trabalho e não nos demais setores da sociedade, da escola em si? E aí na descrição de Lima, ele acrescenta o quê? Que a tecnologia é o resultado da ciência. Então observe que em ambos os casos, o conhecimento científico é fundamental para o desenvolvimento da tecnologia, resultado do domínio de conhecimento da natureza, desde os tipos de Gutenberg até a internet, possibilitando, no caso da comunicação, agilizar, aperfeiçoar e disponibilizar mais e mais informações. Isso de forma objetiva, justa, coletiva e enriquecedora para a nossa busca. Então observe que agora eu falo de tecnologia, mas associando também a ideia de comunicação. E aí entra as nossas famosas TICs. E como o processo de educação pauta, ele utiliza da comunicação, eu posso empregar então a tecnologia no meio educacional. Então, partindo do pressuposto de que a tecnologia ela provoca e produz mudanças sociais, a forma com que a gente vê o mundo hoje é diferente do mundo anterior por causa da tecnologia, a forma com que comunicamos é diferente, a forma com que aproveitamos o desenvolver e o acesso à cultura é diferente, a forma com que, usando o meio de tecnologias, e movimenta a economia é diferente de tempos anteriores. Isso tudo impactado pelo avanço da tecnologia. Então, assim como a máquina a vapor ela interferiu lá no meio de produção e no modo de como Marx, Nietzsche e Freud pensaram a história, pensaram a sociedade, hoje o computador, e aí a gente pode acrescentar também
o smartphone é um desses dispositivos técnicos pelos quais percebemos o mundo. Ou seja, hoje, a forma com que vemos o mundo passa pelo uso das tecnologias. Passa pelo uso de um computador, pelo uso do celular, pelo uso da internet. Enxergamos o mundo através dessas mídias. E não apenas no plano empírico, mas também no plano transcendental. A experiência pode ser estruturada pelo computador. Isso fala de Pierre Levy. Então, hoje, pensar na sociedade precisa pensar também no impacto dessa tecnologia para a sociedade. E como que a gente pode inserir a tecnologia no ambiente educacional? A gente pode inserir tecnologia no ambiente educacional olhando dois viés. O viés instrumental, que ferramentas tecnológicas eu posso trazer para a sala de aula para potencializar a aprendizagem, e também olhando do ponto de vista midiático, quais as ferramentas que podem melhorar o processo de comunicação dentro da sala de aula. Quando a gente fala de instrumento, a gente tem microscópios, telescópios, instrumentos de laboratório, uma lupa de aumento. Tudo isso são ferramentas tecnológicas. O microscópio permite ver coisas que a gente não consegue ver naturalmente. Isso pode propiciar uma aula de biologia, por exemplo, mais enriquecedora, saindo do plano teórico e indo para o plano prático. E olhando do ponto de vista midiático, como a tecnologia lá na fala anterior também influencia na comunicação, a gente precisa conhecer os tipos de mídia e como que essas mídias configuram novas formas que o indivíduo encontra para se expressar. Será que essa forma de se expressar mudou com o avanço da tecnologia? E olhando então a tecnologia como um meio físico utilizado por essas mídias, mas sem descartar a influência e a mudança no uso dessas novas mídias têm sido impactadas pelas tecnologias. Então a gente pode utilizar a tecnologia em sala de aula no intuito de sensibilizar. Por exemplo, por que às vezes, antes de começar a aula, introduzir um vídeo motivacional, um vídeo que sensibilize o aluno para ele estar mais aberto a receber aquele conteúdo? Para ilustrar. Por exemplo, por que eu não posso utilizar, em vez de uma figura estática no livro, utilizar uma animação para mostrar, por exemplo, o movimento dos corpos celestes em torno do Sol? Para fazer experiências, para simular. Então, por que em vez de, por exemplo, só ler sobre o vulcão, fazer um experimento sobre uma erupção de vulcão utilizando simulação computacional? Posso utilizar essas tecnologias para ensinar, para produzir. Então, se eu quero que meus alunos contem uma história, por que eles não produzem, por exemplo, uma audionovela, um podcast com enredo? Eu posso utilizar as tecnologias para interação, para comunicação, entre outras formas de utilizar as tecnologias na sala de aula. Mas quando a gente faz o uso dessas tecnologias em sala de aula, a gente tem que estar atento. Por que eu estou inserindo tecnologia? Eu quero que o aluno, por exemplo, digite um texto. Esse é o objetivo pedagógico, digitar um texto do Word, conhecer a ferramenta Word. Se eu sou um professor de informática, estou ensinando o processador de texto? Sim. Mas se eu sou professor de português, será que ensinar o Word faz parte daquele objetivo pedagógico? Qual que é o objetivo de fato que está atrelado àquela atividade? Então eu tenho que tomar cuidado que a tecnologia ela vem para ajudar e não para se tornar mais uma barreira. Então se o aluno ele precisa aprender um software para daí aprender o conteúdo, talvez isso pode demandar mais tempo e ser mais dificultoso e frustrante para o aluno que não tem acesso ou não tem conhecimento daquela tecnologia. A tecnologia é apenas uma ferramenta e não um foco. Então, o objetivo pedagógico não está atrelado à tecnologia. Ela está atrelado ao conhecimento ou habilidade que eu quero desenvolver no aluno. Então, não basta só inserir a tecnologia. Leia o texto no computador.
Mas qual que era a diferença dele ler o texto no computador, um texto estático no computador, ou ler um texto físico no material didático, no livro que ele se encontra em mãos? Talvez não tenha diferença pedagógica nenhuma. Então, trazer o computador para essa atividade não vai ter relevância. Então, por que eu estou inserindo, de fato, aquele computador lá na sala de aula, naquela atividade? Então, parte do pressuposto que para a utilização de tecnologias na educação, é preciso compreender a partir das características constitutivas desses novos meios. Então, o que traz de vantagem a mídia impressa, o que traz de vantagem o áudio, o que traz de vantagem um vídeo, ou um hipertexto, ou uma animação de computador? Quais são as suas potencialidades e, ao mesmo tempo, as suas limitações? Eu sei que os alunos, às vezes, ao tomar contato com o celular, eles podem ficar mais dispersos. Então, eu tenho que criar uma atividade, uma metodologia para que aquilo não chame tanta atenção, e sim a atividade em si. Então, eu preciso conhecer as potencialidades e essas limitações em relação às formas de interação e construção de significados, como com atenção ao contexto escolar. Isso CERN 2009. Então, eu trago para ilustrar essa fala uma postagem no blog da Sônia Bertotti, que ela traz o seguinte: o que a gente quer quando a gente faz com que os alunos utilizem as tecnologias? Será que eu pedir para os alunos, por exemplo, publicar um blog é o objetivo de fato para a minha aula? Ah, ele está usando a tecnologia em sala de aula. Mas será que o objetivo é publicar o blog? Ou é ser autor? Então ele vai produzir um texto, ele vai ser autor, e aí a ferramenta que ele vai utilizar é o blog. Mas o objetivo pedagógico é ser autor. Então, ao invés de pedir para os alunos, produzam um vídeo, o objetivo pedagógico tem que ser a contação de história, ou que conte uma história, que crie um enredo, que utilizem os gêneros próprios dessa mídia. Produza história em quadrinho. Mas por quê? A ideia é trabalhar com a linguagem e não com uma ferramenta. Cria um aplicativo. A ideia é para conduzir mudança, entender o processo do pensamento computacional. Ou ainda, pesquisa na internet. Mas por que eu estou pesquisando para a internet? Em vez de propor essa atividade de pesquisa na internet, olha, vamos resolver um problema? Como que a gente pode resolver esse problema? Onde que a gente pode fazer uma busca? Será que eu posso utilizar o buscador do Google? Como que eu posso utilizar melhor esse buscador para responder os meus problemas? Ou ainda, com o avanço das redes sociais, faça um comentário lá na postagem que o professor fez sobre o determinado conteúdo. Então, a ideia não é publicar comentários, é que sejam críticos, desenvolver a criticidade. Então, quando a gente faz a inserção dessas tecnologias, a gente tem que estar atento aos objetivos, ao que a gente está propondo com aquela atividade. E a ferramenta tecnológica não deve ser o fim para essa atividade, certo? Então, ficam as referências, já comentei lá na aula de apresentação das referências, e aí na próxima aula a gente vê um pouco mais sobre esse conceito de mídias e mídias aplicadas à educação. Até uma próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.